Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, internautas. Uma satisfação mais uma vez estar por aqui falando sobre temas relacionados à saúde do idoso. Nosso tema de hoje, demência não Alzheimer. Pergunta já primeiro seria que nem toda demência ela é de Alzheimer? Exatamente. A gente tem falado bastante sobre demências de Alzheimer, tem falado sobre sintomas, sobre como reconhecer, sobre o manejo de como lidar com uma pessoa com a demência de Alzheimer, orientado cuidadores, as fases leve, moderada, grave, o que é que pode levar a Alzheimer. Então a gente, ao longo de alguns programas, falamos bastante da demência que mais incide, a demência mais prevalente, que é a demência de Alzheimer. Em torno de 60% das síndromes demenciais, elas são Alzheimer. E o que seria a síndrome demencial? O que seria a palavra demência? É qualquer alteração na nossa cognição, que possa ser em áreas da memória. Geralmente o Alzheimer ele dá muito esquecimento, alterações na memória, na linguagem, na praxia, em outras áreas da cognição, associada a alguma perda de funcionalidade relacionada a essa perda de cognição. Então, Alzheimer é a principal demência, a mais comum demência de Alzheimer, a demência causada pela doença de Alzheimer. Mas nem todas as demências, como você bem falou, são demências de Alzheimer. Existem outras demências causadas com outros sintomas que são diferentes um pouco da demência de Alzheimer, que a gente vai poder relatar aqui. A demência vascular, a demência por corpúsculos de Levy e a demência frontotemporal. São as três principais, que têm peculiaridades, que têm sintomas próprios. A demência vascular, como toda demência, ela tem um déficit na cognição com uma perda de funcionalidade. O paciente esquece e começa a deixar de fazer algumas coisas. Mas ela tem uma característica peculiar, que ela aparece subitamente. É aquele paciente que, de uma hora para outra, ele perde a cognição, ele começa a demenciar. Ele começa como as pessoas diziam antigamente, a esclerosar. Está associada geralmente a algum fator vascular. Ele teve um AVC e evoluiu com demência. Em média de 15 a 30% das pessoas que têm AVC, elas vão evoluir com demência nos próximos 3 meses. Então, é uma doença, demência vascular, que é do vaso, ela está relacionada com alterações, injúrias vasculares. Ela tem esse caráter de ser súbito, os sintomas vão aparecendo em degraus, diferentemente da demência de Alzheimer, que ela vai aparecendo aos pouquinhos, ela é insidiosa, ao longo dos anos a pessoa vai percebendo um esquecimento. A demência vascular, ela aparece em caráter súbito, e quando ela vai piorando, ela também vai em degraus, ela rapidamente, ela não vem reto, ela vai em degraus. Então, essa demência tem tomado bastante importância ultimamente, Marcos, porque em virtude do aumento da incidência da obesidade, da diabetes, da hipertensão, que são os fatores de risco para essa doença. Aqui a gente diz que o que é bom para o coração é bom para o cérebro, para prevenir essa demência vascular. Ela está bem associada com pacientes que têm alto risco cardiovascular. Então, esse tipo de demência acontece também, é a segunda demência mais prevalente. 20 a 30% tem esse caráter de aparecimento súbito dos sintomas num paciente que tem alto fator de risco cardiovascular. O terceiro tipo de demência seria a terceira mais comum, a demência por corpúsculos de Levy. Ela tem a sintomatologia bem próxima, eu diria igual, da demência por doença de Parkinson. Então as duas se confundem. Então é uma demência que cursa com alucinações visuais. O paciente começa a ver as coisas, geralmente ele vê animais, vê objetos, vê pessoas, começa a ter sonhos vívidos, ele sonha como se aquilo fosse realidade. No final da tarde ele tem essa alteração importante, ele começa a ter alucinações. Tem geralmente um caráter motor, ele tem sintomas parkinsonianos também. Ele tem dificuldade para andar, tem dificuldade para movimentar e tem uma intolerância a um medicamento que a gente chama de antipsicótico. Então a demência por corpúsculos de Levy, que é uma deposição desses corpúsculos no cérebro, as caracteriza como uma demência, ou seja,
esquecimento, ela tem perda de funcionalidade, mas tem esse diferencial da demência de Alzheimer. O Alzheimer não dá tanta alucinação, essa é bem forte o caráter da pessoa ficar vendo bicho, de ficar vendo pessoas andando dentro de casa e associada a sintomas motores, a sonhos vivos. Ela tem a impressão que sonhou aquilo mesmo e a intolerância aos medicamentos chamados antipsicóticos. Das 3 principais demências não Alzheimer, a terceira seria a demência frontotemporal, Marcos, que elas caracteriza o cérebro da gente, a área frontal e temporal, elas caracterizam por nosso filtro de julgamento, o que nos diferencia com outros seres humanos. A gente tem esse filtro para a gente não ser só instinto. Então, o filtro social, o filtro de comportamentos adequados ao ambiente, ele é feito por essa área do cérebro chamada a área frontal, a área temporal. E quando a gente tem uma degeneração dos neurônios dessa área, uma atrofia dessa área, a gente tem uma demência frontotemporal. Essa demência ela tem algumas variantes, mas a principal dela é a variante comportamental. Como é que se manifesta? O paciente apresenta sintomas bizarros, sintomas comportamentais. Ele abre o quadro com sintomas comportamentais bizarros. Hipersexualidade, por exemplo, é um senhor de muito pudor, uma senhora que toda a vida se deu ao respeito, e de uma hora para outra ele começa a tirar cabimento, a fazer gestos obscenos, a andar nu dentro de casa. Ele tem uma hipersexualidade. Então é uma demência que se caracteriza com esses comportamentos bizarros, de gastar muito dinheiro e dizer que tem muito dinheiro, de ter comportamentos bem anormais ao que ele era antes. Ela tem esse caráter marcante de uma hora para outra, em pacientes mais jovens, né, de uma hora para outra também ele vai começando a aparecer, porque perde esse freio de julgamento do que é certo, do que é errado, e ele começa a ser só instinto. Se dá vontade de comer, ele come exageradamente, tem esse comportamento que a gente chama de comportamento estereotipado. Então seriam essas 3 principais demências. Elas têm a demência de Alzheimer, ela é 60% das pessoas têm Alzheimer, realmente é a mais prevalente. Elas caracterizam por ser a perda mais devagarzinho, ao longo dos anos, as pessoas vão percebendo aos pouquinhos. Mas existem essas outras demências que são caracterizadas por esses sintomas que eu bem falei. A partir de que idade os primeiros sintomas da demência ela começa a aparecer na pessoa? Cada demência tem sua faixa etária com mais prevalência. Por exemplo, essa última que eu falei, a demência frontotemporal, ela é uma demência, eu digo, de jovens. Ela aparece com 50 anos, 60 anos, a faixa etária de aparecimento é em idades bem mais jovens. Então a demência frontotemporal é uma demência de adulto jovem. Já a demência de Alzheimer, ela tem um fator de idade associado, é uma demência realmente de idoso. Ela tem uma prevalência muito maior assim que a medida avança. Então, acima de 70 anos é uma idade onde a demência de Alzheimer ela tem uma incidência muito maior. Acima de 80 piora a situação e assim vai. Em pacientes antes dos 70 anos ela pode aparecer, mas não é tão comum. Então a idade da demência de Alzheimer são idades mais superiores, idades mais velhas. A demência vascular ela tem uma incidência aí entre 65 e 70 anos, porque ela está bem relacionada com o AVC, está bem relacionada com os fatores de risco cardiovasculares, que tem seu pico de incidência nessa faixa etária. E a demência por corpúsculo de Levy ela está também nessa faixa etária de 65, 70 anos de aparecimento. São doenças de idosos, mas a demência frontotemporal ela é em idades mais jovens. A perda da memória, no caso, seria o sinal de alerta? Também. É o mais comum em todos. A gente caracterizou tipos de demência, né? Para a gente poder caracterizar tipos de demência, a gente tem que caracterizar se é uma demência. E a demência, ela tem que ter uma perda de alguma função cognitiva. E a perda, a função cognitiva mais perdida em todas as demências é a memória. O sintoma de alerta é realmente o esquecimento. Demência, no caso, ela mata, então? Ela mata, eu sempre digo, indiretamente. Não é uma doença que mata como um infarto, que mata como um AVC, que mata como uma infecção, que mata como outras doenças, como uma embolia pulmonar.
ela mata indiretamente. A pessoa vai morrer, dificilmente ela vai morrer e ter no seu atestado de óbito uma demência. Ela vai morrer indiretamente, por complicações da demência. Ela vai matar o indivíduo socialmente. Ele sai desse contexto, ele não sabe mais quem é ele vai ficar assim, morto socialmente, mas a família é quem vai ter toda a sobrecarga do cuidado. Então ela mata, ela machuca, maltrata muito antes de levar o indivíduo ao óbito. Ela mata indiretamente por suas complicações, sejam elas infecciosas, pneumonia, escara, sejam elas neoplásicas, o paciente aparece com um tumor em virtude da faixa etária, não só pela demência, mas o fato dele ter demência dificulta o diagnóstico, dificulta o tratamento, sejam elas por acidentais, por uma queda. O paciente que tem demência, ele começa a querer perambular muito, andar, ficar inquieto e ele cai. Então são complicações secundárias. Ele esquece também os familiares, por exemplo, ele às vezes não sabe identificar que aquela pessoa que está ali é a filha dela. Sim, ele é uma característica marcante. A família, inclusive, é um dos momentos mais tristes da família, principalmente de quem cuida. Não é nas fases iniciais que isso acontece. Quando isso vem acontecer, a demência já está em estágio moderado a avançado, na maioria das vezes. O paciente, eu sempre digo, principalmente na demência de Alzheimer, ele perde aquela memória de curta duração, aquela que ele usou agora. Ele tomou banho agora, ele esquece que tomou banho. Então ele vai perdendo essa memória de curto prazo e vai se estendendo, vai perdendo a memória de médio prazo, o que ele fez ontem, e a última perdida é aquela memória de longo prazo, que é onde estão memorizados os parentes, são aquelas pessoas. Então essa memória, por isso que eles reforçam muito a memória do passado, eles ficam falando muito mais no passado do que no presente, porque eles não lembram do presente, eles lembram do passado, e é nesse contexto que elas perdem a memória das pessoas próximas. Eles esquecem até mesmo deles, Marco Dantas. Eu tenho um espelho lá no consultório, e os pacientes que estão em demência moderada, avançada, eles começam a não se reconhecer mais no espelho. Eles olham e acham que é outra pessoa. Como é que o diagnóstico da demência só através de exames? O diagnóstico de demência é clínico, né? A gente faz algumas escalas. Inclusive, sexta-feira passada a gente fez um evento lá na universidade, onde a gente tratou exatamente de demências não Alzheimer. A gente tem um grupo de estudantes que tem um projeto de extensão do ambulatório de demências lá na universidade. A gente tem um grupo de pacientes que a gente estuda as demências, e a gente fez uma discussão de um caso e apresentou essas outras demências não Alzheimer. Então, nessa abordagem a gente falou sobre como dar o diagnóstico. É um diagnóstico clínico. Como é um diagnóstico clínico? A gente colhe a história do paciente, colhe a história com os familiares, caracteriza dentro dessa história, dessa entrevista, é uma espécie de entrevista, e pede alguns exames, Marco, não para confirmar no caso da demência de Alzheimer, mas para afastar outras demências. Por exemplo, afastar uma demência vascular, que é uma demência caracterizada por alguma injúria no vaso, um paciente que deve ter tido um AVC. Inclusive o caso lá era um caso bem interessante, a gente fez uma discussão, que fazia diagnóstico diferencial de uma demência por hidrocefalia de pressão normal, que é uma demência causada por excesso de líquor dentro da cabeça, e uma demência vascular, mas na verdade era uma demência por causa de um tumor. Então o diagnóstico ele é clínico. Você dá o diagnóstico de demência, esse paciente tem uma síndrome demencial, com algumas escalas que a gente aplica para avaliar a cognição, associada a algumas escalas de funcionalidade. Ele sai do consultório com a hipótese de síndrome demencial. Mas a etiologia, a causa da demência, a gente fecha com exames complementares. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta aí para o doutor, que a pessoa quando tem Alzheimer, por que é que dá um suor frio, que é que nem a pressão esteja baixa? E aí, doutor? Rapaz, não é um sintoma típico não, sabe? O paciente quando está tendo mal-estar, ele quando está fazendo suor frio, ele quando está passando mal,
a gente não pode relacionar isso ao Alzheimer, não. É comum, no início do tratamento, o medicamento que ele toma, os anticolinesteráticos, que eles dão uma náusea, às vezes pode dar diarreia, eles dão alguns sintomas gastrointestinais que são por tempo determinado. Alguns dias eles têm, no início do tratamento, esses sintomas. Se está acontecendo isso, provavelmente a justificativa não é doença de Alzheimer. Lembrar, Marcos, que é muito comum as pessoas não saberem identificar o que é do Alzheimer e o que não é. O idoso adoece, ele muda o comportamento, ele começa a suar demais, ou começa a suar frio, e a família fica na dúvida se é Alzheimer, se é a doença de Alzheimer ou não. Lógico, tem que ter uma avaliação, porque o idoso com Alzheimer, ele também tem as outras doenças. Ele também tem a diabetes, ele também tem a hipertensão, e a gente, na geriatria, a gente sempre contextualiza todas essas doenças no mesmo paciente, a gente vê o paciente. Então, será que esse sintoma é mesmo da doença? É pouco provável. Se for no início do tratamento, estiver tomando um tipo de medicamento que esteja causando esse suor frio, pode até ser, mas da própria doença não é. E tem cura a demência? É uma incógnita que tem-se as redes sociais, assim, na verdade, as notícias, elas têm bombardeado a pauta de cura na demência do Alzheimer, mas infelizmente essas notícias, elas são, assim, até apelativas. A gente não tem uma proposta de cura ainda, e ensaios, às vezes estudos únicos em animais têm se colocado na mídia como a promessa da cura. A demência realmente ela não é reversível, mas ela é prevenível. Boa parte das demências, se a gente fizer uma prevenção adequada, a gente não abre quadros demenciais em idades tão jovens. A demência ela tem controle de sintomas. O paciente que tem uma demência, ele pode evoluir com agressividade, com apatia, com depressão, com agitação, com esses sintomas que eu falei anteriormente de hipersexualidade. Os medicamentos que nós temos no momento, a gente controla esses sintomas e o paciente fica normal. Agora, reverter a memória, ainda não conseguimos, e a gente tem pouca esperança que num curto tempo a gente consiga isso. A gente acompanha naturalmente o envolvimento do meio científico nessa perspectiva de cura, e é frustrante. Inúmeros medicamentos já foram testados, chegaram à fase 3, medicamentos que interferem na produção de uma substância chamada beta-amiloide. Acha-se que a demência é causada fundamentalmente por essa beta-amiloide, e esses medicamentos eles diminuíram a produção da deposição do beta-amiloide, mas não conseguiram reverter a demência. Então são inúmeros fatores que estão relacionados ao insucesso dos tratamentos. Tem se pesquisado alguns anticorpos monoclonais, são o que mais se tem pesquisado nos últimos anos, mas a expectativa é não muito, como é que eu posso dizer, não muito esperançosa. Possa ser até que esse último anticorpo monoclonal ele venha para o mercado, mas a gente já sabe que ele reverte em alguns casos, ele pode reverter e outros não. Todos em fase 3 de estudo, ainda falta muito tempo para ser liberado. Então, respondendo simplesmente a sua pergunta, ela não tem cura, mas tem controle. Assim como o diabetes não tem cura, mas tem controle, como a hipertensão não tem cura, mas tem controle, a demência de Alzheimer, ela tem demência de Alzheimer e não Alzheimer, elas têm controle. Vale salientar que algumas demências elas são reversíveis. Por exemplo, uma doença, essa que eu falei, a hidrocefalia de pressão normal, que é o cérebro cheio de líquido comprimindo algumas estruturas. Se você drena aquele líquido, o paciente volta ao normal. É uma demência por um tumor cerebral. Se você
trata aquele tumor, o paciente pode voltar ao normal. Uma demência metabólica por deficiência de vitamina B12 ou por hipotireoidismo, você pode reverter essa demência se tiver essa causa reversível. Mas se for uma demência neurodegenerativa, e o caso da demência de Alzheimer, da vascular, da demência por corpúsculo de Lewy e da frontotemporal, elas são neurodegenerativas e elas têm esse caráter de irreversibilidade.